nação corintiana. Aqui quem fala é a Vanessa, a corintiana. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. Hoje é um dia que a gente acorda muito animado. A gente já acorda assim com o coraçãozinho daquele jeito, porque hoje tem Corinthians. Hoje tem Corinthians na semifinal pela Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense, o jogo de logo mais. Então, antes de eu falar tudo sobre o que vai rolar nesse jogo de hoje, como que esperar, né, do Corinthians para o confronto de hoje, então já deixa seu like aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu comentário, diz aí qual o placar do jogo de hoje e bora lá pro vídeo. Bom, gente, hoje tem Corinthians, hoje vale tudo, cada um aí com seu ritual, com as suas crenças, com as suas orações, com seus pedidos para São Jorge. Eu já assisto aí com a minha bandeira da sorte, eu tenho umas medalhinhas também que eu gosto de pôr ali na frente da TV. Vale tudo para mandar boas energias para o Corinthians fazer um jogo excelente lá no estádio do Maracanã. Corinthians esse que vai com o time titular para enfrentar o Fluminense nesse jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians aí que fez uma caminhada aí para chegar até esse jogo contra o Fluminense. Corinthians que passou pela Portuguesa do Rio de Janeiro, depois enfrentou o Santos, o Atlético Goianiense e agora o Fluminense para tentar essa vaga aí na final da Copa do Brasil. Então, a nossa luta, a nossa batalha começa hoje lá no estádio do Maracanã, né? E depois o jogo de volta lá na Neoquímica Arena. Então, o jogo hoje, o Corinthians vai precisar aí jogar com o time fechadinho, né? O Fluminense vai jogar em casa. O Fluminense é um time fortíssimo, tem excelentes jogadores decisivos. O Fernando Diniz faz um excelente trabalho ali à frente do Fluminense. O Fernando Diniz jogou, né, com o time aí, poupou, né, o Ganso só jogou contra o Coritiba, venceu, né, de goleado o Coritiba. Então, mas o Ganso deve retornar hoje, deve ser titular diante do Corinthians. O Corinthians esse que jogou com o time reserva lá no estádio do Castelão. Corinthians perdeu, né, na rodada do 23ª do Campeonato Brasileiro, mas hoje vai enfrentar esse Fluminense e vai com força máxima. Então o Corinthians deve jogar aí com nosso gigante, nosso Cássio no gol. Pela zaga, eu acredito que será a zaga Balbuena e Gil. Pelas laterais, o Fagner e Fábio Santos. E o Fábio Santos que deve jogar pelas laterais. O meio de campo ali, muito provavelmente o Corinthians vai entrar com Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. Essa provavelmente vai ser a formação, é a formação que jogou contra o Atlético Goianiense e que fez um jogo excelente, né? E provavelmente o Corinthians vai jogar aí com Roger Guedes, Adson e o Yuri Alberto aí à frente do ataque. Acredito que sim, que o Adson que vai entrar pelas escalações do Vitor Pereira, principalmente o time que jogou contra o Atlético Goianiense. Então eu acredito que o Vitor Pereira vai entrar com esse mesmo time contra o Fluminense lá no estádio do Maracanã. O que esperar desse Corinthians? O que esperar desse sistema defensivo? Porque o Fluminense é um time muito ofensivo, é um time de muita movimentação. O Ganso ali o Corinthians vai precisar marcar muito esse jogador, que ele tem uma movimentação muito grande e o Corinthians vai ter que jogar fechadinho, né? Jogar por uma bola parada ou por um contra-ataque ali do Corinthians para poder buscar de repente um resultado positivo. Eu acredito, vou falar o meu placar aqui, o que eu acho. Qual será o placar do jogo de hoje? Eu acredito que vai ser o placar de 0-0. Corinthians vai brigar para levar essa decisão lá para a Neoquímica Arena, porque em casa o Corinthians é forte. O Corinthians é forte diante da sua torcida.
Então eu acredito que o Corinthians vai batalhar aí, buscar um gol de repente aí de uma bola de contra-ataque, de uma bola parada, porque se o Corinthians abrir, sair demais, a gente sabe que é complicado, porque o Fluminense tem um time muito ofensivo. Então o Corinthians vai ter que se armar aí para poder segurar, sair de lá hoje com o mínimo com esse empate, que eu acho que é a minha aposta, é o meu placar de 0-0 para o jogo de hoje à noite. O Fluminense é um time ofensivo, é um time perigoso, o Fernando Diniz faz um excelente trabalho lá com o Fluminense e o Corinthians aí vai buscar segurar esse Fluminense, principalmente porque vai estar jogando diante da sua torcida. Eu, na minha opinião, acredito que vai ser um jogo muito tático. Então, é um jogo de detalhes, né? Nós temos aí um jogador que pode sim fazer uma grande diferença, que é o Renato Augusto. Se o Renato Augusto estiver bem, estiver inspirado, igual semana passada, a gente tem condição aí do Renato Augusto fazer a diferença no jogo. Uma bola ali que ele consiga encaixar para o contra-ataque, ou ele mesmo que chuta muito bem de fora da área. Então eu acho que nós temos sim jogadores decisivos, jogadores que podem fazer muita diferença, não só no jogo de ida, mas lá na Neoquímica Arena também. E o Fluminense também tem jogadores muito decisivos, jogadores perigosos. Nós temos o Cano que já foi oferecido para o Corinthians aí 2 vezes e também para os outros 2 clubes paulistas, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo também. O Cano já foi oferecido e é o jogador artilheiro da temporada. Então o Corinthians aí também tem essa missão de segurar esse jogador. Também é um jogador que decisivo, ele pode sim definir a partida. Então o Corinthians vai ter que se armar taticamente para segurar essa força do Fluminense e também aí interceptar esses jogadores. Tanto ele como o Ganso. O Ganso é um jogador decisivo que também pode mudar a história do jogo. Um bom jogo, eu acredito que vai ser um excelente jogo. Um jogo muito bom de assistir. Um jogo tático e técnico muito elevado, né? Os jogadores que a gente tem em campo e essa atmosfera, né? Do Maracanã, da torcida. A gente espera aí que o Corinthians vá lá, saia de lá, no mínimo com esse empate e traga para a Neoquímica Arena a decisão e, se Deus quiser, nós estaremos na final. Eu, por outro lado, eu torço para que entre Flamengo e São Paulo, o São Paulo passe pelo Flamengo e a gente tenha aí esse inédito majestoso na final da Copa do Brasil. Eu espero que seja esse o desenho aí da semifinal, espero que dê Corinthians e São Paulo, mas para isso o Corinthians tem uma batalha de 2 jogos, e aí a gente vai na fé, vai no coração, vai da Corinthians e torcemos muito para isso. E vai Corinthians, hoje vai ser 0-0, a gente vai decidir na Neoquímica Arena. Essa é a minha aposta, é o meu placar do jogo, é 0-0. Então fala aí para mim nos comentários o que você acha, como que você acha que o Corinthians deve se comportar hoje diante do Fluminense e qual é o placar desse jogo de hoje à noite. E é isso, gente. Até a próxima. Espero estar aqui comentando boas notícias semana que vem. E vai, Corinthians!